A notícia da semana poderia ter sido a invasão Black Bloc em Brasília, com vândalos, incendiários, tentando se passar pelos manifestantes pacíficos que estavam na cidade havia mais de 40 dias, pedindo de forma ordeira contagem pública dos votos, como manda o Código Eleitoral, e pedindo que a Constituição seja respeitada, dando ampla publicidade aos atos públicos, no caso, a apuração das eleições. Nada mais democrático do que isso, mas a campanha contra quem quer transparência nas eleições é pesada, tanto que os desonestos tentaram associar os guerrilheiros urbanos que aterrorizaram Brasília aos manifestantes pacíficos. Não há associação possível. O mínimo que se pode fazer antes de acusar é aguardar as investigações da polícia e exigir que isso não caia no esquecimento e que os terroristas sejam punidos. Mas esta não foi a principal notícia da semana, porque a tirania do judiciário segue se superando e houve mais prisões ilegais e dezenas de buscas e apreensões sem que tenha ocorrido o devido processo legal. De novo. E mais censura, mais bloqueios de contas, mais bloqueios de perfis em redes sociais. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e hoje vou falar de abuso de autoridade, porque já passou da hora de compilar num único vídeo como chegamos ao estado de exceção em que estamos vivendo neste fim de 2022. Começo essa retrospectiva macabra lembrando que abuso de autoridade é crime no Brasil. Já estava tipificado no Código Penal desde 1940 em alguns artigos e também em leis das décadas de 80 e 90, mas tudo isso foi atualizado recentemente, em setembro de 2019. Por coincidência, foi no primeiro ano do governo Bolsonaro, quando parte do Congresso se contorcia contra a nova ordem política e a prisão de corruptos e lavadores de dinheiro. Na época dessa alteração das leis, que resultou na criação da chamada Lei do Abuso de Autoridade, a intenção era clara: inibir a atuação de juízes e investigadores da Lava Jato. A operação ainda não tinha sido desmontada pelo STF com a soltura de bandidos do colarinho branco, que resultou no caos jurídico de hoje. A lei foi votada quando Davi Alcolumbre era presidente do Senado e Rodrigo Maia da Câmara dos Deputados. Só isso já diz muito, pois essa lei prevê punição a juízes, membros do Ministério Público e a outros servidores do Judiciário e dos Tribunais de Contas. Os parlamentares aprovaram um texto bem amplo, que teve vários artigos vetados pelo presidente Bolsonaro, mas depois o Congresso derrubou 18 vetos presidenciais e a lei entrou em vigor. Só que os meses foram passando, todo mundo que acompanha o noticiário viu o Supremo Tribunal Federal desmontar a Operação Lava Jato, soltando corruptos condenados, arquivando processos, sem inocentar ninguém, porque as provas eram sobradas, lembra? Mas arquivando tudo para supostamente reabrir em outra comarca e aí perceberem que os crimes iriam prescrever, então era melhor nem abrir novos processos. E milagre, ex-condenados foram recuperando seus direitos políticos, tendo a ficha imunda lavada, se candidatando, sendo eleitos e ganhando autorização para voltar à cena do crime. Um detalhe importante é que o relator da lei que escreveu o texto foi o então senador Roberto Requião, aqui do meu estado, Paraná, que atualmente é do PT e não tem mais cargo público, mas na época era do MDB, partido aliado ao PT e envolvido até o pescoço nos escândalos da Lava Jato. Muitos juristas apontam que a lei tinha um claro viés de represália contra os responsáveis pelas investigações que puseram na cadeia mais de 150 políticos, empresários e doleiros corruptos. Mas dizem que a lei tinha aspectos bons. Passou, por exemplo, a criminalizar a carteirada, aquela prática corriqueira no Brasil até alguns anos atrás do "sabe com quem você está falando?", que liberava agentes públicos de muitas multas e outras cobranças quando eram flagrados em infrações. A grande questão é que essa lei tinha sim um efeito intimidatório. Promotores e juízes de primeira e segunda instâncias passaram a trabalhar com medo de serem eles denunciados pelos bandidos que investigavam e condenavam. E assim fomos chegando ao faroeste à brasileira, em que mocinho vira bandido e bandido vira mocinho.
É só lembrar do favorecimento a políticos e empresários criminosos denunciados pela Lava Jato. Os advogados do ex-presidente Lula, por exemplo, conseguiram fazer o STF aplicar a lei de abuso de autoridade sobre o ex-juiz Sérgio Moro, que foi considerado suspeito, com base em provas ilícitas, as tais conversas de Telegram hackeadas por aqueles hackers de Araraquara. Houve também perseguições do Tribunal de Contas da União contra o ex-procurador da República, Deltan Dallagnol, que coordenava a força-tarefa das investigações da Lava Jato. Tentaram fazer o ex-procurador pagar por passagens aéreas que ele não usou, hospedagem de outros procuradores e também diárias que esses outros procuradores receberam para passar meses em Curitiba para ajudar nas investigações. Passada esta etapa do desmonte da Lava Jato e da intimidação a novas investigações de corruptos, a lei de abuso de autoridade foi completamente esquecida, porque ministros de cortes superiores, trabalhando como juízes supremos, passaram eles próprios a praticar o que os maiores juristas do país definem como abuso de autoridade. Aqui entram os inquéritos ilegais abertos de ofício, em que ministros do STF atuam como polícia e como promotoria de justiça, fazendo as investigações e acusações que deveriam estar a cargo dos policiais e dos promotores ou procuradores. E depois também julgam as pessoas que eles mesmos investigaram, numa completa inversão do processo acusatório e avançando sobre o direito de defesa dos acusados. Ignoram o Ministério Público, inclusive desrespeitando o que manda a lei e não arquivando esses inquéritos ilegais quando há pedido de arquivamento, como já foi feito pela Procuradoria-Geral da República em relação aos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos. São inquéritos que nunca têm fim e onde sempre cabe mais um, como aconteceu agora, esta semana. Acaba de ser configurado com a prisão e com os mandados de busca e apreensão de mais de 100 pessoas. Bloqueio de contas bancárias, perfis de redes sociais, uma operação que se estendeu por 8 estados e pelo Distrito Federal. De 2019 para cá, vários ministros do STF já tomaram decisões à revelia da Constituição, tanto que há quase 60 pedidos de impeachment de ministros no Senado. Mas como só o presidente do Senado pode colocar esses pedidos em votação e nem o ex-presidente Davi Alcolumbre, nem o atual Rodrigo Pacheco deram importância para isso, o Senado segue afundado na pior omissão da história, fingindo que a lei de abuso de autoridade aprovada lá não existe. E a lista de ilegalidades cometidas por ministros do STF e mais recentemente do TSE só cresce. Vai da censura à imprensa, a jornalistas e a parlamentares que jamais poderiam ser calados porque têm imunidade sobre quaisquer palavras, votos e atos. Passa por aqueles também ataques à liberdade de expressão dos parlamentares eleitos, influenciadores digitais, pessoas comuns, apenas por questionarem o resultado das eleições e chegam nas prisões ilegais. Vale destacar que o Brasil, da ditadura da toga, já prendeu jornalistas, caminhoneiros, um deputado federal, Daniel Silveira, o ex-presidente de um partido político, Roberto Jefferson, que sequer tem foro privilegiado, não poderia estar sob a alçada do STF, e nos últimos dias um empresário que acampava em frente ao quartel em Brasília, um cacique indígena e mais 4 pessoas, sob a acusação de participarem de atos antidemocráticos. Primeiro que não existe esse crime no Brasil. Pelo contrário, é legítimo e permitido fazer manifestações. Tanto que a esquerda fez isso a vida inteira. Até deveria ter sido punida em protestos com características de terrorismo urbano, com atos de vandalismo, invasões e destruição de propriedades. Mas essas manifestações dos baderneiros lulistas nunca foram alvo de operações da Polícia Federal a mando do STF. Muito menos foram classificadas como antidemocráticas. E faltou falar das multas absurdas aplicadas a empresários do agronegócio e caminhoneiros, também pela acusação ridícula de serem antidemocráticos, já que estavam se manifestando contra o resultado das eleições. Nessa lista que eu mencionei, tem canetadas vindas do STF e do TSE, uma corte eleitoral. Quase sempre a ordem é do mesmo ministro, Alexandre de Moraes, que atua nos 2 tribunais e comandou as eleições de 2022 como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E é preciso lembrar ainda da perseguição a empresários de todo o país pelo suposto crime de conversar de forma privada num grupo de WhatsApp, fazendo comentários que desagradaram ao ministro Alexandre de Moraes ou dar um joinha no comentário do amigo.
Tudo porque um jornalista bisbilhoteiro recebeu um print da conversa, achou que aquilo era notícia, escreveu uma matéria em tom de fofoca, imunda, difamando os empresários. Um senador, sempre o mesmo, Randolph Rodrigues, que foi coordenador de campanha de Lula, exigiu punição e aí, de novo, esqueceram do devido processo legal, ignoraram o Ministério Público, invadiram residências e escritórios de gente honesta, bloquearam contas bancárias, censuraram, difamaram pessoas que geram emprego, que reproduzem riquezas para o país e que não cometeram nenhum crime. Já se vão 115 dias de perseguição a esses empresários. Luciano Hang é a maior vítima desse abuso de autoridade específico. Está impedido de falar com 12 milhões de seguidores. Depois de lembrar de tudo isso, eu quero voltar à Lei de Abuso de Autoridade. O texto aprovado pelo Congresso em setembro de 2019 e sancionado pelo presidente Bolsonaro começa assim. Artigo 1º. Esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Parágrafo 1º. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. E mais adiante, no capítulo 6 dos crimes e das penas, o artigo 9º descreve como abuso de autoridade decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Pena e detenção para quem fizer isso, 1 a 4 anos de prisão e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro do prazo razoável, deixar de relaxar a prisão manifestamente ilegal. Alguém aí associou esses trechos da lei aos atos recorrentes do ministro Alexandre de Moraes? Seguindo com a lei, o artigo 12 prevê punição para quem deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem deixa de entregar ao preso no prazo de 24 horas a nota de culpa assinada pela autoridade com o motivo da prisão e os nomes do condutor e das testemunhas. Quem prolonga a execução da pena privativa de liberdade, de prisão temporária, de prisão preventiva, de medida de segurança ou de internação, deixando sem motivo justo e excepcionalíssimo de executar o alvará de soltura imediatamente após recebido ou de promover a soltura do preso quando esgotado o prazo judicial ou legal. É um texto técnico, mas para qualquer um de nós dá para entender, né? Que essa história agora recorrente de prender pessoas só porque falaram algo que não agradou, ignorando a garantia constitucional de liberdade de expressão, é abuso de autoridade. E não adianta virem com explicações infantis de que liberdade de expressão não é liberdade de agressão, como um certo juiz já disse aí, um certo ministro. Ou de que combate a fake news não é censura, como falam os idiotas úteis nas redes sociais. Ou que questionar urnas ou sistema eleitoral ou o resultado das eleições é atacar a democracia ou as instituições. Isso tudo é balela para tentar encobrir a ilegalidade dos verdadeiros atos antidemocráticos que partem de canetas de um ministro de 2 tribunais superiores. O ministro que está no STF e preside o TSE. Avançando, o artigo 27 da Lei de Abuso de Autoridade prevê punição para quem requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém à falta de qualquer indício da prática do crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa. Pena para quem fizer isso, 6 meses a 2 anos de prisão e multa. E é o que tem acontecido quase todo dia no Brasil, né? Alexandre de Moraes instaura investigações sem apresentar qualquer indício, até porque ele sempre diz que a investigação é sigilosa. Mas aquela pessoa que está sendo alvo de busca e apreensão, de censura, bloqueio de contas, multa ou prisão, é muito perigosa assim, é antidemocrática e espalha fake news. A alegação é sempre a mesma.
Lembrando que nada disso é crime pelas leis brasileiras e ninguém pode ser punido por supostamente ter cometido transgressões a leis que não existem. Eu vou ler só mais alguns artigos da lei e deixo as conclusões para você. Será que Alexandre de Moraes está fazendo isso aqui que eu vou ler agora? Artigo 30. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa, fundamentada ou contra quem sabe ser inocente. Pena e detenção de 1 a 4 anos e multa. Artigo 31. Estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado. Pena e detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, inexistindo prazo para execução ou conclusão de procedimento, o estende de forma imotivada, procrastinando-o em prejuízo do investigado ou do fiscalizado. Artigo 32. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado, acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvando o acesso a peças relativas a diligências em curso, ou que indiquem a realização de diligências futuras cujo sigilo seja imprescindível. Pena para quem faz isso, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Só aqui já dá para enquadrar o ministro Alexandre de Moraes com penas de até 8 anos de prisão mais multa. Artigo 36. Decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e ante a demonstração pela parte da excessividade da medida, deixar de corrigi-la. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. É exatamente o que aconteceu quando o ministro impôs uma multa de quase 23 milhões de reais ao PL por ter apresentado um relatório apontando possíveis irregularidades no processo eleitoral e pedindo investigação ao TSE. Artigo 37. Demorar demasiadamente ou injustificadamente no exame de processo que tenha requerido vista em órgão colegiado com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar o julgamento. A pena é detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 41. Mudou a redação de outro artigo de lei anterior, uma lei de 1996. Mudou para o seguinte texto: constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, promover escuta ambiental ou quebrar segredo de justiça sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Artigo 43 também mudou o texto de lei anterior, uma lei de 1994, para o seguinte: constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogado previstos, e aí eles descrevem os incisos do artigo 7º da lei. A pena é detenção de 3 meses a 1 ano e multa. E por fim, artigo 45, esta lei entra em vigor após decorridos 120 dias de sua publicação oficial. Encerra Brasília, 5 de setembro de 2019. Ou seja, no dia 5 de dezembro de 2019 a lei entrou em vigor. Falta o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, lembrar que ela existe e analisar os quase 60 pedidos de impeachment de ministros do STF para ver se alguma das acusações apontadas lá se enquadram nessa lei de abuso de autoridade. Eu acho que sim. E os outros 80 senadores, com raríssimas exceções, precisam exigir do presidente do Senado que faça valer a lei que eles mesmos aprovaram. São poucos os senadores que estão denunciando de forma veemente, pública, clara e corajosa os abusos do ministro Alexandre de Moraes. Tanto abuso, né? Eu agradeço por você ter assistido até aqui. Se gostou desse vídeo, apesar do tema, curta, comente, compartilhe para que ele chegue a mais gente. Caso ainda não seja assinante da Gazeta do Povo, te convido a apontar a câmera do celular para o QR Code da tela ou clicar no link na descrição do vídeo. Ali tem uma promoção exclusiva para você que acompanha o meu trabalho só pelas redes sociais. Sendo assinante da Gazeta do Povo, você tem acesso a toda a cobertura jornalística pautada por convicções conservadoras
E ainda lê com exclusividade artigos escritos por mais de 40 colunistas, vê vídeos, ouve podcasts, tudo exclusivo. Eu faço parte do time de colunistas e te espero lá na Gazeta.